Glenfiddich IPA. Bora provar? Mais um Glenfiddich aqui no Whisky Capital. E eu quis trazer esse rótulo porque não faz muito tempo eu gravei um outro Glenfiddich que faz parte da mesma série desse IPA, que é a Experimental Series da Glenfiddich, e aquele, o Fire Cane, foi o quarto rótulo dessa linha específica da Glenfiddich. E esse cara aqui é justamente o primeiro lançamento que inaugurou, que estreou essa série experimental da Glenfiddich. Ele não é um lançamento, não é um rótulo recente. Eu, inclusive, já tinha provado na época do lançamento, já há alguns bons anos. E depois do vídeo do Fire Cane, acabei lembrando que eu tinha ainda uma garrafa desse IPA, estava lacrada, inclusive. Na época eu comprei duas garrafas, uma para provar e outra para colecionar. Ainda tem muito essa questão de colecionismo de whisky, algo que hoje eu já não penso tanto. As garrafas que estão fechadas em algum momento serão abertas. E por que não falar desse cara? Afinal de contas, ainda é possível encontrá-lo aí no mercado. E falar desse rótulo é falar não só do próprio whisky que está aqui dentro dessa garrafa, mas também da própria Glenfiddich, uma destilaria que eu tenho uma admiração imensa, não só pelos whiskies que ela produz, mas pelo empreendedorismo da família Grant. Para quem não sabe, a Glenfiddich é uma destilaria que já tem aí mais de 100 anos. Aqui, inclusive, na garrafa a gente tem a época da fundação, 1887, então já estamos falando aí, na verdade, de 200 anos. E foi uma destilaria que nunca parou no tempo, né? E sempre inovou, sempre trouxe novos conceitos, como a própria garrafa triangular, para se diferenciar das demais garrafas redondas da época. Foi também a Glenfiddich quem colocou no mapa mundial o que é single malt. Isso porque até a década de 60, o que o mundo conhecia de Scotch whisky eram os blends, e foi a Glenfiddich que comercialmente começou a exportar single malt para o principal mercado mundial, o norte-americano, e isso depois se tornou uma febre mundial. E a Glenfiddich que nunca parou. E na época do lançamento dessa série experimental, ela já mostrava ali mais uma movimentação. Não apenas ser uma das maiores destilarias, não só da Escócia como do mundo, não apenas ter o single malt mais vendido do mundo, Glenfiddich, 12 anos, mas também se aproximar desse novo mercado que não é mais do consumidor médio de whisky, mas do entusiasta, trazendo inovações em sua produção. E esse cara aqui representou muito bem isso. Isso porque o Glenfiddich IPA trouxe um ineditismo na sua produção. Foi o primeiro single malt que usou barris de cerveja IPA na sua maturação. Aqui basicamente o que a gente tem é um ex-bourbon plenamente maturado, por volta aí de 12 anos, e que depois passa aí por um acabamento de 120 dias, 4 meses, em barris de cerveja IPA, de uma cervejaria de Speyside, que recebeu os barris da própria Glenfiddich. Para quem não sabe, a Glenfiddich é uma das poucas da Escócia que ainda tem uma tanoaria própria, constrói e reforma seus próprios barris. Eles mandam esses barris para lá, eles são abastecidos com essa cerveja que foi maturada também em carvalho, acabou sendo maturada em carvalho, obviamente. Isso por um período de 3 semanas. Depois os barris são esvaziados e aí sim recebe
o Glenfiddich para esse acabamento de 4 meses em cerveja IPA. E na época do lançamento eu me lembro que esse whisky trouxe alguma polêmica, muito entusiasta, conhecedor de whisky frustrado, porque esse rótulo aqui não trazia a principal referência do que era uma cerveja IPA, o amargor. E aí acabava dizendo que esse rótulo não é legal, esse acabamento na IPA não trouxe nada, é a mesma coisa aí que um Glenfiddich qualquer que a gente tem no mercado. A grande verdade é que, para mim pelo menos, a expectativa é que estava errada. E para falar disso, bora provar. Vou servir aqui minha dose dessa belíssima garrafa, inclusive, com outro adendo, já que é da série experimental, para atrair entusiastas, a gente tem aqui um engarrafamento com 43% de graduação alcoólica. Já no aroma, uma coisa que me chamou muita atenção desse rótulo, que aparece também no sabor. Enquanto parte dos consumidores entusiastas esperava um whisky com amargor de IPA, o que na verdade a destilaria queria era entregar outras referências de uma boa cerveja 100% produzida a partir de malte, de cevada maltada. E já no aroma, é isso que a gente tem. Óbvio que o dulçor e as referências do ex-bourbon ainda predominam nessa fase nasal, a baunilha principalmente, frutas tropicais também, mas aqui a gente já tem, para mim, o que a Glenfiddich descobriu quando produziu esse rótulo aí tão inédito. Ele tem uma entrega que em muito lembra a própria cerveja, não mais aquele aroma de malte destilado, mas o aroma de malte fermentado, ou seja, cerveja. É uma sensação de fato de que você está aqui cheirando uma bela puro malte. Bora provar? Bom, em boca, a mesma sensação, tão pouco compreendida do ponto de vista prático. Sim, é o ex-bourbon, baunilha, o mel, as frutas tropicais, o coco, o abacaxi estão aqui. Mas esse cara entrega um algo a mais, e não é o amargor da IPA, mas sim as notas de uma cerveja puro malte, uma ale, por exemplo, em que a gente tem não o amargor, mas aquela sensação de malte em boca. E para mim, aí vou falar de uma memória degustativa que eu tenho, que sempre que eu bebo uma cerveja, eu fico com aquela sensação aqui no palato das borbulhas, carbonatação da cerveja. E por incrível que pareça, por mais que esse rótulo, obviamente, não seja gaseificado, ele me traz essa memória afetiva da própria cerveja. Isso porque, ainda que obviamente seja uma bebida destilada, essa breve referência que os barris de IPA trouxeram são justamente os que agregam essas notas de malte. E o lúpulo, onde é que fica? Tanto o lúpulo da IPA. Esse sim, por mais que tenha sido uma IPA, quase que foi deixado de lado. Assim, um leve amargor
de boca, principalmente nessa fase aqui do retrogosto, mas essa sensação de bebi um uísque, me lembrei de uma cerveja. É isso que esse cara queria te entregar. Por isso eu acho que é um uísque que merece ser em algum momento degustado ou novamente degustado por qualquer entusiasta. Um abraço e até o próximo vídeo.